Povo de Deus. Aê, que povo animado, hein? Pessoal, para mim é uma grande alegria estar voltando aqui, né? Tive há poucos dias aí com o irmão. Aí eu chamei o irmão para vir hoje, mas o irmão não pôde vir porque estava sem servo lá no grupo Jesus é Tudo. Aí ele falou, irmão, hoje eu não vou conseguir ir com você, mas graças a Deus, ele manda os seus anjos para acompanhar, então eu estou acompanhado dos anjos de Deus nesta noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos, eu sou casado, tenho 4 filhos, o Miguel, a Agnes, o Gabriel e a Clara Maria. Nesta hora eles estão em casa lá, intercedendo por mim. E é uma grande satisfação vir aqui, porque eu falei de vocês em todos os lugares que eu fui. Todos os lugares que eu fui, eu falei, pessoal, essa semana eu estive num grupo de oração, onde o mais novo era eu. E a turma olhava para mim, por quê? Porque eu faço parte do DNA. O DNA é um grupo de jovens lá da Zona Norte. E a semana retrasada a gente teve um retiro onde a gente colocou mais de 100 jovens na casa de retiro Maria de Nazaré, onde Deus ali ele fez milagres, aconteceram prodígios, maravilhas. A ação do Espírito Santo naquela casa foi sentida. Muitos jovens estão testemunhando, estão dando os testemunhos deles. Muitos jovens estão voltando para a casa do Pai. Então, para a gente é uma grande satisfação saber que a juventude, ela não está morta. Mas essa juventude, ela está viva por quê? Porque vocês estão aqui intercedendo por nós. E a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa, muitas vezes, da intercessão das pessoas. A gente precisa do conselho das pessoas mais velhas. Porque, às vezes, a gente quebra a cara quando a gente é mais novo, né? A gente pega a passagem lá do filho pródigo. Um rapaz que tinha tudo, porém ele queria sair para o mundo, né? E ali ele quebrou a cara. E o irmão dele mais velho, mais centrado, estava ali junto do pai o tempo todo. E quando ele retornou, o pai falou, esse seu filho estava perdido. E ele reencontrou. Então a gente vê nesses jovens hoje, esse filho pródigo, esses jovens voltando para a casa do pai. E a gente vem num grupo de oração, a gente está notando muito hoje em dia, que as pessoas hoje estão muito machucadas. As pessoas hoje em dia, elas não falam, elas não manifestam, mas quando a gente começa a orar, a gente sente, a gente vê ali os jovens de 15, 14 anos, 16 ali, eles estão muito machucados, estão muito feridos, muito carente de abraço, carente de um pai, carente de uma mãe, carente de alguém falar eu te amo para eles. E quando a gente faz uma oração para eles, eles vêm assim e falam assim, ó, vamos fazer uma oração de cura. Pode ficar como um pai aí, e a gente fica lá na frente, lá, quando vem aquela fila de jovens, a gente vai abraçando, quando você fala, filho, me perdoa, filho, perdoa teu pai, eu te amo, você vê aquele jovem chorar, aquele jovem se derramar, e ali você vê cura, ali você vê libertação, ali você vê restauração, ali você vê a presença de Deus. E graças a Deus, Deus tem me colocado ali para ser esse pai do filho pródigo, né, que a gente está ali junto daqueles jovens ali, a gente poder falar para eles, filho, perdoa o pai te ama, perdoa pelas vezes que o pai não falou que eu te amo, perdoa pelas vezes que o pai não te abraçou, e quando ele sente aquele carinho, aquele amor, ali você vê uma libertação acontecendo. Então o Senhor, ele age nas pequenas coisas. Muitas vezes a gente pensa, eu vou orar para a pessoa, para ela ser liberta, eu preciso fazer uma oração, não, ela precisa de um abraço. Ela precisa ali de um aperto ali, só ela saber que ela está sendo abraçada, que ela está sendo aconchegada ali, e você vê que ela é liberta. E nesta noite, a gente vai falar um pouquinho para vocês da passagem que me foi dada, né? Para quem trouxe a palavra de Deus, está lá em Efésios 5, 17 e 21. Para quem é bom de Bíblia, é um pouquinho à frente ali, né? Vamos lá, em Efésios 17, 21, um pouquinho para frente de Êxodo e antes de Apocalipse. É o 5? Isso, Efésios 5, 17, 21. O tema de hoje, tenham cuidado com a vossa maneira de viver. Aqui na minha folha eu coloquei bem grandona aqui para mim, ó. Tenham cuidado com a vossa maneira de viver. Em Efésios. Mas aí quando eu estava no meu quarto lá, pedindo o Espírito Santo e clamando o Espírito Santo ele vem.
A gente pede o Espírito Santo, ele vem, e quando ele vem com tudo mesmo, e ele foi colocando no meu coração, e ele foi me tocando, e ele foi falando, Marcos, você é catequista. Sim, eu sou catequista. Antes de pregador, eu sou catequista. E a minha catequese sempre foi voltada para os jovens. E hoje, graças a Deus, eu fico feliz, né? De estar ali naquele grupo de jovens e eu estar vendo aqueles jovens que eu dei catequese para eles ali, ó. O coordenador foi um catequizando meu. A coordenadora foi uma catequizando minha. O Ministério de Música tem pessoas que foram catequizando meu. E as jovens que estão ali, 90% foram catequizandos. Então eu fico feliz de saber que na palavra de Deus nós somos a semente, mas a gente também derrama a sementinha no coração. Quem age é Deus. Deus é o agricultor, mas ele precisa que nós colocamos a semente. Então a semente foi plantada. E o coração deles vai ser uma terra boa, uma terra fértil, onde eles vão produzir frutos. E pela honra e glória de Deus, nós estamos vendo fruto na paróquia São José Operário. Nós estamos vendo uma juventude ali voltada para Deus. E quando o Senhor colocou no meu coração, Marcos, você é um catequista. Aí eu tive uma visão de que, em Efésios, Paulo deu uma catequese. É uma catequese que Paulo deu em Efésios. Por quê, Marcos? Eu falei, Senhor, Efésios é tão pequenininho, capítulo 1 termina no 6 capítulos, mas se você for ver, são tão curtinhos. Eu falei, eu vou ler, Senhor, de novo Efésios. Eu vou ler de novo. Eu quero ter um todo dessa pregação. E eu comecei a ler Efésios ali. E eu comecei a ver que Paulo estava catequizando aquela comunidade. Paulo, quando ele escreveu ali, ele foi catequizando. E ali ele foi mostrando a nossa maneira de viver. Ali ele foi mostrando para a gente a nossa conduta. Ali Paulo foi trilhando um caminho para aquela comunidade que jazia nas trevas, que vivia no paganismo. Mas quando eles tiveram um encontro com o Senhor, há uma mudança de vida. Não tem como eu servir ao Senhor e não mudar de vida. E aí quando colocou essa passagem para mim, eu falei, Senhor, vamos ler para vocês entenderem. Prudência e sobriedade. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantais e celebrais de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem a palavra de Deus, dê um beijo. Porque quando a gente beija a palavra, a gente beija a própria face de Cristo. Meus irmãos, quando o Senhor colocou essa passagem no coração dos irmãos da intercessão, o Senhor queria nos mostrar uma coisa. Quando eu tenho um encontro pessoal com o Senhor, quando eu começo a participar do grupo de oração, quando eu começo a ter entendimento das coisas de Deus, eu tenho que ter uma mudança de vida. Por quê? Porque eu sigo muito o conselho de São Francisco de Assis. Irmãos, pregai o Evangelho. Se preciso, use palavras. O que São Francisco me diz? Irmão, filho, você tem que pregar com a vida, com as suas atitudes, com o seu modo de viver. Por quê, Marcos? Irmãos, palavras
se perde. Mas exemplo arrasta. A gente tem que dar bons exemplos. Em todo lugar que a gente está. Eu não sou o Marcos só do grupo de oração DNA, eu sou o Marcos de todo lugar. Eu sou o Marcos no trabalho. E lá no meu trabalho? Como é a minha conduta no meu trabalho? Como é que eu posso vir pregar e se tivesse alguém aqui sentado que é do meu trabalho? Aí ele ia falar, olha pessoal, esse é o Marcos, o que ele está falando é verdade. Por quê, gente? A gente, quando pede os dons do Espírito Santo, a gente tem que entender que o Espírito Santo ele vai nos dar o dom para a gente colocar em prática. Ele não vai me dar um dom para me guardar ele para mim. Ele não vai me dar um dom para me deixar ele guardado. Ali, colocado ali, como dizia o Padre Léo, né, tem pessoas que engaiolam o Espírito Santo, colocam o Espírito Santo dentro de uma gaiola. Ah, quando eu preciso, eu vou lá e pego o Espírito Santo. Quando eu não preciso... Não, o Espírito Santo é para todos. E eu preciso proclamar o Espírito Santo. Eu preciso que todos sejam cheios do Espírito Santo. Mas eu preciso colocar em prática. É muito bom a gente vir num grupo de oração, a gente vê o irmão conduzir, e aquela condução, aquilo vai nos tocando, aquilo vai mexendo com a gente, mas de repente acabou o grupo, eu saio para fora, opa, acabou, agora eu vou viver minha vida, agora eu sei que eu... Não, gente. Eu tenho que viver o Espírito Santo para fora. Eu tenho que viver o Espírito Santo em todo lugar. Mas, desculpe, irmão. E principalmente no trabalho, em relacionamento, é difícil, assim, aquele lá suportar uns aos outros. Isso. Mas aí é que tá, irmão. Como é que a gente consegue o respeito das pessoas? Respeitando. Respeitando. Se eu estou no meu trabalho e eu respeito os meus irmãos, não tem por que eles me desrespeitarem. As próprias pessoas que estão lá vão falar, não, irmão, ele não. Ele não. Você pode falar mal, você pode brigar, mas ele não. Por quê? É o que eu estou explicando. É a nossa conduta. Eu tenho vários jovens que eu trabalho lá, eu trabalho como líder lá, mas aí tem várias pessoas, quando eu falo jovens, têm até 26 anos, às vezes eles estão lá, eu chamo eles para conversar, eu dou conselhos para eles. Mas é a semente, irmão, que eu estou falando, eu estou plantando a semente, eu estou colocando. Jesus é o agricultor, mas também precisa de terra fértil. A parábola nos fala que muitas vão cair em pedregulho, elas vão nascer, mas não vão ter raiz. Outros vão se perder para o caminho, mas aquela que cai em terra fértil, ela vai dar fruto. É isso no trabalho. Não é todo mundo que vai gostar de mim no trabalho. Não é todo mundo que eu vou agradar. Mas aquele que eu conseguir tocar, irmão, é o que a palavra de Deus fala. Uma alma que entra no céu, o céu faz uma festa. Que desculpa, irmão, que a gente aconteceu com todo mundo, com a maioria de todo mundo. Deve uns ambientes bem tóxicos. Nossa. A gente pega. Acabei de falar, irmão, a gente pega. A gente vai pegar. Mas a gente que é cheio do Espírito Santo, é ali, ó. Tenham cuidado com a vossa maneira de viver. Eu tenho que tomar cuidado como eu vivo. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu não tomar cuidado, todo mundo vai vir em cima de mim. Você acha, irmão, quando a gente está aí no mundão, a gente tem a nossa vida. Antes da gente conhecer Jesus Cristo, você acha o quê? O Marcos era o Marcos do mundão. Cheio de amigos, cheio de cara ligando. Nossa Senhora, era tudo. E aí, quando o Marcos mudou de vida? Sumiu todo mundo. Agora não, irmão. Agora é aquilo que a gente fala. Dá para contar nos dedos, meus amigos, mas eu posso saber que eles são meus amigos. Porque Jesus não tirou. Jesus colocou agora na minha vida. Então essas são as pessoas com quem eu posso contar.
Quem não gosta de mim, irmão, é aquilo que a gente fala. Jesus manda amar. Amai os vossos inimigos. Amar quem ama você, que recompensa você tem? Nenhuma. Eu tenho que amar quem não gosta de mim. Tenho que rezar por ele, tenho que clamar por ele. Falar de Deus para ele. A minha parte eu vou fazer, eu vou falar de Deus para ele. A minha vida é falar de Deus para as pessoas. Eu não posso, onde eu quer que eu chegue, eu tenho que falar de Deus para as pessoas. E o meu trabalho é um lugar, os dois exemplos do trabalho, mas às vezes você está numa festa, às vezes você está em algum lugar. Não é porque você é de Deus que você não vai viver, você vive. Mas você tem que mostrar que você é de Deus para as pessoas. Como que as pessoas vão ver que você é de Deus? Porque você usa uma camisa? Porque você usa um crucifixo? Não. Pela sua maneira de viver. Pela sua conduta. Pela forma que você trata as pessoas. Pela forma que você age. O Espírito Santo, ele vai te moldando. Nós somos o quê? Barro na mão do oleiro. Quem é o oleiro? Jesus. E ele vai nos moldando. Ele vai nos moldando. Ele vai nos tirando aquelas arestas. Ele vai colocando performance em nós. Mas leva tempo. Mas o oleiro ele não deixa a gente nunca ali desamparado. Ele está sempre ali tocando. Sempre tocando. Irmão, eu uso sempre uma frase que eu falo para as pessoas. Nós somos ouros na mão de Deus. Mas quando o ouro chega, como que ele é? Ele é todo sujo. Ele é impuro. Muitas vezes as pessoas veem uma pepita de ouro no chão e nem sabem que aquilo é ouro. Porque a gente conhece esse cordão amarelo que a gente anda no pescoço e aquilo ali nem 100% ouro. Mas o ouro, para ser ouro de verdade, ele é forjado. Ele passa no forno. E ali todas as impurezas saem. E fica só o ouro puro. E nós somos esse ouro na mão de Deus. Nós temos que ser sábios. Os dons do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho aqui dos dons do Espírito Santo. Um dom do Espírito Santo que a gente tem que pedir todo dia é a sabedoria. A sabedoria. Porque quando a gente é sábio, a gente sabe viver em qualquer lugar. Nós temos que pedir o dom da inteligência. Por que o cristão tem que ser inteligente? Porque o demônio ele é astuto. Ele é astuto. Ele está no mundo desde que o mundo é mundo. Então tem muitas pessoas que às vezes a gente pensa, eles pensam que são mais espertos que o demônio. Coitado dessas pessoas. Coitada delas. O demônio ele é astuto. Ele está no mundo desde que o mundo é mundo. Ele não dorme, ele não come, ele não tem fome, ele não tem sede. E ele está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor. Um campo espiritual agora, irmãos, está acontecendo uma batalha. Nós não temos essa visão espiritual, mas acontece uma batalha aqui ao nosso redor. Os anjos de Deus estão combatendo. Por quê? Cada um de vocês que está aqui hoje, não foi ninguém que chamou vocês, foi o próprio Deus que te escolheu para estar aqui hoje. Foi o próprio Deus que chamou você para estar aqui hoje. Ele escolheu cada um de vocês. Muitos poderiam falar, não, está chovendo, vou ficar em casa, estou cansado, outra semana eu vou, mês que vem eu vou, não tem problema. Mas não. Deus colocou no seu coração, você sentiu no seu coração. Foi igual quando eu estava vindo para cá. Quisera eu todo dia tivesse uma pregação para mim poder ter essa mansidão, porque muitas vezes a mulher fala assim, vamos fazer compra, vamos. Aí entra no carro, daí está parado o trânsito. Daí você fala, e tá vendo o que você fez? Eu saí de casa, agora o trânsito está parado. Meu Deus, e fica lá resmungando, murmurando. Aí hoje não. Cheguei no Jardim da Grande, a hora que eu desci, parado o trânsito. Tranquilidade, falei, Maria, passa à frente, vai desatando o nó aí, Maria. Vai destravando esse trânsito. E o trânsito foi indo, daqui a pouco dava um pulinho, daqui a pouco parava. Aí eu peguei meu celular, falei, eu vou pôr um freio Gilson aqui pra gente ouvir. E foi indo, daqui a pouco entra um carro na frente.
Eu falava, meu Deus, tá vendo como que essa turma está dirigindo? Mas isso aí tudo, o que é, gente? É a ação do inimigo. E eu lá, Maria, passa à frente, Maria, toma, passa à frente. De repente foi, um ônibus saiu, passou em frente do Piratininga, o trânsito parado, foi indo. Aí chega lá um carro quebrado. Passando aquele carro, vem-me embora. Eu falei, eu não estou atrasado. Estou tranquilo, que eu tivesse atrasado, os irmãos estavam mandando mensagem. Ninguém mandou mensagem, falei, então estou no horário. E cheguei aqui tranquilo. Por quê? Porque a gente confia no Senhor. A gente tem que confiar no Senhor. Eu não posso confiar no Senhor só na hora, ai meu Deus, tudo deu certo. Não, a gente tem que confiar no Senhor em todo instante. Temos que pedir o dom do conselho. Essa semana eu estava conversando com um menino, ele foi falando assim, Marcos, eu gosto de falar com você, tem hora que você fala umas coisas assim, poxa, que mexe comigo. Falei, irmão, isso é um dom do Espírito Santo, a gente tem que pedir esse dom do conselho, a gente tem que saber dar conselho para os irmãos. Eu não posso abrir a minha boca para falar bobeira. Eu não posso, gente. Quantas pessoas, às vezes chega um adolescente, ai meu Deus, eu fiz coisa errada e agora minha mãe vai me matar. Ah, tem um remedinho lá que você compra na farmácia, que você toma, é tira e quedas. Que conselho que é esse? Isso é conselho de quem vive no mundo. Porque um cristão vai falar, não filho, vamos lá, eu vou com você. Vamos lá conversar com sua mãe, vamos conversar com seu pai, vamos entender o que está acontecendo. Mas não, tem muitas pessoas que abrem a boca para acabar com o outro. Então, é um dom que a gente tem que ter. Fortaleza. Fortaleza. Meus irmãos, eu vou dar um pequeno testemunho para vocês. Semana passada, eu estive pregando lá no Jesus é Tudo. E lá eu falei sobre isso. Fazem mais ou menos uns 4 meses que a minha mãe veio a falecer. E eu cuidei da minha mãe até o último momento da vida dela. E quando a minha mãe se foi, eu senti uma fortaleza de Deus ali. A gente chora, porque é o humano nosso. A gente está ali, perdeu, teve uma perda, você não vai ter mais sua mãe. Mas, você sabe que você cumpriu o seu papel de filho. Você sabe que tudo que você fez para poder salvar a alma da sua mãe, você fez. Você levou um padre, você pediu a unção para ela, você rezou o terço, você esteve junto dela, você cuidou dela. E quando a minha mãe se foi, eu tive essa fortaleza. Eu via meus irmãos lá chorando, estrebuchando, eu falei, meu Deus, toma conta deles. Mas isso é fortaleza. Minha mãe morreu numa sexta-feira, foi enterrada no sábado. No domingo à noite eu estava no DNA junto com os jovens. E o pregador ali falou aquilo lá para confirmar o que Deus tinha colocado. Foi um pregador que falou, jovens, meu pai morreu. Uma semana depois eu estava pregando. Eu falei, tá vendo? Não é só eu que sofro. Muitas pessoas sofrem. Mas muitas vezes a gente quer o quê? Que o nosso sofrimento é maior do que o dos outros. Ah, o meu sofrimento é maior do que o dos outros. Ah, eu sofro mais do que os outros. Não. Não. Todo mundo sofre. Nós temos que entender que nós temos que pedir para Deus o dom da fortaleza. Nós da igreja temos que ter esse dom. Como se diz, até a palavra de Deus é um conforto, assim, vamos dizer, faz a gente entender que a gente vai passar por isso mesmo e não tem jeito. O dom de ciência. Muitas vezes a gente nem sabe para que serve, mas eu tenho que pedir para Deus esse dom de ciência. Eu tenho que ter ciência das coisas. Eu tenho que ter ciência da palavra de Deus. Quantas pessoas que são enganadas? Muitas vezes as pessoas até batem no portão de casa para enganar a pessoa. E a pessoa cai. Temos que ter a piedade. Pessoas piedosas. Pessoas piedosas. Por que é piedade? A gente tem que aprender com a vida. A minha mulher sempre fala para mim assim, às vezes eu estou na cidade, ontem mesmo, ela pegou, né, eu estava lá comendo um pastel, eu e minha esposa, daqui a pouco chegou um irmão de rua comendo um negócio, falou assim, irmão, você não me dá um copo de coca para mim comer? Eu falei, lógico,
Peguei o meu copo, coloquei e dei para ele. Minha mulher olhou para mim e falou assim, olha, quando você morrer, talvez Jesus fale para você, um dia eu tive sede e você deu um copo de coca para mim. Talvez você ganhou o céu, foi aqui. E a gente nunca pensa nisso, a gente acha que não. Mas a minha mulher sempre fala assim, olha, quando você dá alguma coisa para o irmão te abençoa, é o próprio Jesus que está te abençoando. E a gente não tem essa noção, a gente pensa que não. Mas o irmão está ali na pessoa de Cristo, Cristo está ali. E ele pedir para você um copo de refrigerante e você dá para ele, talvez você ganhe o céu ali. E temos que ter o dom maior, o temor de Deus. O que acontece hoje no nosso mundo? As pessoas estão perdendo o temor de Deus. Gente, um dia eu estava refletindo em casa, eu falei, gente, Jesus morrer na cruz, o seu sacrifício é grandioso demais, é inexplicável. Tem um Deus ali crucificado, ali que deu a vida por nós. E hoje as pessoas estão perdendo esse temor. Por quê? Todo mundo morre e vai para o céu. Todo mundo morre e está no céu. Ai, que lindo, maravilhoso. Como, gente? Se eu aqui na terra não busco o céu? Se eu aqui na terra não consigo adorar meia hora Jesus no sacramento, como que eu vou viver a eternidade adorando a Deus? Como que eu vou conseguir viver a eternidade adorando a Deus se hoje eu não consigo entrar dentro de uma igreja e dobrar meus joelhos e ali adorar a Deus 10 minutos? O temor de Deus é isso, as pessoas estão achando que é tudo brincadeira. Ninguém mais teme a morte, ninguém mais teme perder a sua alma. É tudo festa, é tudo maravilha. Viva da forma que você quer viver, faça da vida do jeito que você quer viver. Viva de qualquer jeito. Quando Tá assim, tá feliz, tá bom. Faz uma coisa super errada. Tá feliz? Então tá bom. o importante é o amor. Mas que amor que é esse? Eu não posso perder a minha alma. A minha alma vale mais do que qualquer amor terreno. Jesus fala. Está na palavra, irmãos. Quando a gente está pregando, tudo que a gente fala está embasado aqui, ó, na palavra de Deus. Tudo que a gente vive está aqui na palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas não querem mais ler a Bíblia. Ninguém mais quer ler a Bíblia. E eu falei isso a semana passada. Eu falei, pessoas, povo de Deus, nós estamos vivendo a misericórdia. Nós estamos vivendo a misericórdia. Porque quando Jesus voltar, nós vamos viver a justiça. Hoje a misericórdia está aqui, ó. Hoje nós temos a palavra de Deus na mão. Eu falei muitas vezes, você não tem a Bíblia, você tem o celular. Você pode baixar um aplicativo da Bíblia e ali você lê a Bíblia. O correto é você ter a palavra de Deus, mas se você não tem, mas se você está em algum lugar e você tem o celular, você pode ler a palavra de Deus. Vai chegar um tempo que vai ser tirada de nós. Vai chegar um tempo que eles vão tirar a palavra de Deus. Vai chegar um tempo que o dono, tudo tem um dono, né? Das redes sociais, eles não vão deixar mais você ter o aplicativo da palavra de Deus. Eles vão excluir. E aí como que a gente vai viver? Porque o tempo da misericórdia estamos vivendo. Estamos vivendo o tempo da misericórdia. Vai chegar um tempo que a gente não vai mais poder falar publicamente do Senhor. Só que ninguém teme a Deus. Todo mundo quer viver, que nem a irmã falou, de qualquer maneira. Paulo, eu sou fã de Paulo. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai sempre se assemelhar a algum personagem da palavra de Deus. No Antigo Testamento, eu sou fã de Elias.
Elias, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que recebeu a porção dobrada do Espírito Santo. E quando eu peço para Deus, eu peço esse Espírito Santo de Elias. Senhor, que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Elias desça sobre mim, que eu receba essa porção dobrada. Como Elias, como Eliseu, como João Batista. Aí vem Paulo. Vocês que conhecem a história de Paulo, Paulo que era um perseguidor de cristãos. Paulo que mandava prender. Paulo que viu um jovem ali ser assassinado a mando dele. Estevão, aquele jovem cheio do Espírito Santo. Estevão, no momento de morrer, ele viu o céu se abrir. Ele viu a glória de Deus. E Paulo lá, assistindo aquele jovem morrer. Mas aí Paulo teve um encontro com o Senhor. E caiu do cavalo. Quantos de nós tem que cair do cavalo para ter um encontro com o Senhor? E Paulo caiu do cavalo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele escreve para a comunidade de Efésios. Paulo dá uma catequese ao povo de Deus. Um povo que se converteu, mas queria viver como homens velhos. Estão vendo o Espírito Santo na minha casa me tocando e falando o tema? Tenham cuidado com a vossa maneira de viver. Não podemos ser renovados pelo Espírito Santo e viver como homens velhos, como mulheres velhas. O Senhor tocou num ponto que eu falei assim, meu Deus, é um ponto delicado, mas ele fala aqui, ó, não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Vinho. Isso me corta o coração, gente. Corta o coração. A gente tem que falar sobre isso. Sobre bebida. Mas a gente tem que falar. Como que uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, ela consegue ainda se embriagar? Como que ela consegue ainda tomar uma danada, chegar em casa bêbado e falar que ele é cheio do Espírito Santo? Isso é uma mentira. Meus irmãos, eu vou dar um testemunho para vocês aqui da minha vida. Eu tenho um filho de 19 anos, o Miguel. E quando a minha esposa estava grávida, eu falei assim, Senhor, eu nunca mais vou colocar um copo de álcool na minha boca, porque eu quero dar um testemunho para os meus filhos. Eles nunca vão ver o pai deles colocando álcool na boca. E eles nunca viram. E todo mundo pergunta para eles, o seu pai bebe? Não, nunca vi meu pai beber. Mas o seu pai sai, se diverte sim. Meu pai vai em festa, ele se diverte, ele conversa com todo mundo, ele conversa com as pessoas ali. Mas ele não bebe, não. Porque eu sei, gente, o estrago que o vício traz na vida de uma pessoa. Principalmente de uma família. Então a gente tem que se embriagar do Espírito Santo. Vamos lá, a gente tem que se embriagar do Espírito Santo. E tem que se embriagar mesmo, gente. A gente tem que se embriagar mesmo. A gente tem que ficar chapado no Espírito Santo. Mas é do Espírito Santo. Por que nós temos que clamar o Espírito Santo? Porque nós somos um canal. Só para nós finalizar aqui, para nós rezar, gente. Nós estamos vivendo um tempo onde vários cristãos estão vivendo como aquela comunidade, onde estamos perdendo os valores. Nada é pecado, podemos fazer tudo, porque Deus perdoa. Mas qual é o propósito, gente, do perdão? Vamos lá, catequese, Marcos Catequista. Quando a gente vai lá pedir perdão, se ajoelha diante do sacerdote e pede perdão, qual que é o propósito ali daquele pecado que você está confessando?
não pecar mais. Esse é o propósito. Não tem como oh meu Deus, eu vou confessar. Padre, eu pequei, passo uma semana, padre, eu pequei, padre, mesmo pecado, padre, outra semana. Gente, se for um padre que nem eu tinha na minha paróquia, o padre José de Almeida, velhinho, rígido, ele fala assim, eu não te perdoo mais, Jesus não te perdoa mais, porque você não está se arrependendo do teu pecado. E ele falava para todo mundo, não é a verdade? Eu não estou tendo um propósito. Eu não estou tendo um propósito. Eu estou vivendo de qualquer jeito e não estou tendo um propósito. Então, poxa, todo mundo a Deus perdoa, Deus perdoa. Mas e aí? Eu falo para todo mundo. Os irmãos de outras denominações, eles não concordam comigo porque eles não entendem isso. Mas, entre o último suspiro e a morte, existe um abismo de misericórdia. Mas, será que é todo mundo que vai conseguir no último suspiro pedir perdão? Será que é todo mundo que no último minuto vai conseguir pedir perdão? Porque, glória a Deus, se você tiver no seu último suspiro e te pedir perdão, você vai ser salvo. É igual o nosso irmão lá na cruz, lá, né? São Dimas. Mas não é todo mundo. Também tem que ser só Deus, né? Porque é do coração que tem que... Não é todo mundo. Paulo toca em pontos que nossa sociedade acha bobeira. Ele fala sobre a embriaguez. Hoje vemos muitos pais oferecendo bebida para os seus filhos. E não é verdade? E aí? Então a gente tem que ter uma mudança de vida. A gente tem que viver como os cristãos verdadeiros. Todos nós aqui temos que pedir para Deus essa mudança de vida. Pessoal, para a gente estar finalizando, quando o Senhor foi me colocando no coração que a gente precisava estar conversando hoje, o Senhor foi me mostrando vários pontos na nossa vida, vários momentos. Então nós temos que ter atitudes. Atitude. Atitude para mudança de vida. Atitude para me clamar o Espírito Santo de Deus, e aquele Espírito Santo de Deus, quando ele adentrar sobre mim, ou seja, um canal. Um canal. Quando eu costumo falar em canal, as pessoas mais antigas sabem, os jovens não sabem, mas na roça, quando não tinha água encanada, por onde que a água passava? Pelo canal, né, senhor? Era um canal que a gente fazia, né? Aquela água vinha limpinha, até chegar na bica para a gente beber, né? Eu sou novo, mas eu tinha minha tia na roça que ela tinha. E aquele canal, o que ele precisa estar? Limpo, né? Porque se tiver sujo, o que vai acontecer com aquela água? Vai contaminar. Então nós temos que ser esse canal. Nós temos que estar limpos. Para quando nós clamamos o Espírito Santo vem e nós temos esse canal de graça para a vida do irmão. Então nós temos que mudar de vida. Vamos ficar em pé para a gente rezar um pouco, para a gente clamar esse Espírito Santo, para a gente pedir esse fogo do alto, esse fogo que desce. Por isso eu clamo agora, Senhor Jesus. Não vai tocar ou vai gravar? Por isso eu clamo agora, Senhor Jesus, um batismo no Espírito Santo nesta noite, Senhor Jesus. Eu quero clamar sobre a vida de cada irmão aqui nesta noite. Uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Que possamos nesta noite ser esses canais de graça, Senhor. Que possamos nesta noite ser embebidos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus